no ar o Belo Papo. Eu sou Marcela Belo, da 4C Digital. Aqui falamos de negócios, inovação e dados, com convidados que estão mudando o mercado. Bora? Esse é o Belo Papo e hoje eu estou com nada mais, nada menos que Manu Giselaar. Ela que é C-Level do Asas há 10 anos, uma fintech que nasceu para simplificar a vida do empreendedor com tecnologia e automação. Gente, pensa numa mulher, desculpa a expressão, foda. É a Manu. Ela é CEO do Asas, é uma pessoa que vive em constante aprendizado, ela busca isso o tempo inteiro. Eu a sigo e graças a Deus que eu tenho como amiga. Fizemos essa amizade, aconteceu em Las Vegas e eu tô levando pra minha vida e quero pra sempre pra minha vida. Manu, muito obrigada por aceitar o convite do Belo Papo. Oi, gente. Prazer em estar aqui. Marcela, tô muito feliz, muito obrigada. Você é uma inspiração pra mim, né? Como empreendedora, como mulher, como mãe também, né? Que eu sei que não é fácil estar aqui. Então, estou muito feliz e muito grata com esse convite para a gente bater um papo aqui hoje e falar um pouquinho dessa minha trajetória aqui no Asas e na vida. É isso, gente. Olha, gente, de atendente a C-Level, a Manu construiu uma trajetória admirável, sempre olhando para o cliente como centro de todas as decisões. Nesse papo, a gente vai falar sobre cultura de dados, automação, CX e como é possível crescer sem perder a humanidade, mesmo em um mercado tão regulado e desafiador como o financeiro. Manu, eu sei que você acabou de voltar de Portugal. E eu não posso perder essa oportunidade. Gente, aqui tá tudo que eu tinha que falar, mas eu não vou conseguir, porque a mulher é um furacão. E voltou de Portugal, foi buscar gestão de projetos lá. Eu quero que você conte um pouco pra gente essa inquietação para você buscar tanta educação, tanto conhecimento para você aplicar na tua área. Conta um pouco pra gente dessa imersão. Vamos entrar nisso? Vamos falar um pouquinho, né? Não tava no roteiro, mas acho que não tem como a gente deixar de falar. Eu fiz um MBA executivo lá em Portugal, então muito voltado para a gestão de projetos. Isso era uma deficiência que eu sentia na minha área, né? A gente precisava avançar, tem muitos projetos acontecendo. Então, eu não tinha como cobrar isso tudo do meu time, sendo que eu também não tinha essa grande especialização. Então, eu busquei um curso, eu queria muito fazer uma certificação internacional. Era algo que já estava no meu radar, então eu olhei, né, no ano passado tudo que a gente ia ter que desenvolver nesse ano e fui buscar. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que move as empresas, né? A gente não tem como hoje pensar em empresas que escalam e que crescem sem olhar para o conhecimento, porque o que limita o crescimento das empresas são o crescimento das pessoas. Então, não tem como a gente hoje se imaginar em um cargo executivo, querendo entrar num mercado disruptivo sem buscar conhecimento. E fui lá fazer essa especialização. Eu fiquei muito surpresa de conhecer pessoas aqui do Brasil. Não esperava que eu ia conhecer tanta gente e tantos executivos que fossem dar insights. E de ver as metodologias também, né? Às vezes a gente sair da nossa bolha, entender o que está sendo praticado lá fora. Me trouxe muitos insights para colocar na minha operação, não só na operação, mas também no Asas como um todo. Mas também deu um contexto legal de ver como o Brasil está muito bem posicionado. Então, tecnologia também. Em tecnologia, em metodologias, em conhecimento. A gente, né, veio a era da IA, a gente já começou a olhar para a IA, a gente já está aplicando IA. Então, eu voltei muito grata de entender que aqui no Brasil, às vezes, a gente deixa... o Brasil está atrás. Não, a gente não está atrás. A gente está muito na frente das coisas, a gente consegue acompanhar. E a gente é muito bem posicionado quando a gente fala de tecnologia e conhecimento. Eu não sei se você sabe, mas eu sou formada em processos gerenciais. Ai, que legal, não sabia. Eu amo processos. Eu também amo processo. Eu acho que o processo é o que faz as coisas acontecerem, né? Se a gente não tiver processos bem construídos e bem consolidados, a gente não consegue desenvolver bem, principalmente eu olhando para a minha operação. Hoje, o que move a gente são os processos. Eu acho que tem 3 indicadores bem importantes para a gente, quando a gente fala de processos, que é a documentação. Exatamente. O treinamento e o resultado. Então, olhar para que a gente consiga inovar. Tem muita gente que olha inovação somente como tecnologia. Como que você volta... Qual é o nome da certificação que você fez? Liderança em gestão de projetos. Como é que você volta dessa liderança e gestão de projetos, olhando para isso, para documentação, para treinamento e resultado? Então, os indicadores que te levam para a melhoria.
Perfeito. Eu acho que, né, quando a gente fala tanto de documentação, de treinamento, de resultado, a gente está falando muito de pessoas. Pessoas. Né? Então, a gente tem que ter as pessoas certas, a gente tem que saber muito bem contratar e formar uma equipe para que essas pessoas consigam, né, olhar para esses processos e entender esses pilares, né, de documentação. Uma coisa que no Asas a gente pecou muito quando a gente cresceu foi a documentação. A gente não documentava muita coisa, a gente estava naquele ambiente de startup, mudava tudo. O tempo então, todo. foi algo que a gente precisou aprender. Eu precisei contratar uma pessoa certa para me ajudar, porque como eu me adaptei muito naquele processo de testar, errar e mudar. A gente não tinha muito tempo... Startup, né? Exato, não tinha muito tempo para parar e documentar, mas é fundamental. Porque quando a gente, né, escalou, estabilizou e criou um pace... A gente olhava, mas por que a gente fez isso? Por que esse processo é dessa forma? Né? Como que a gente muda? A gente não tinha as coisas documentadas. Legal. Então, realmente, fez muita diferença, assim, contratar uma pessoa certa para documentar. E não adianta a gente querer pensar em inovação se a gente não tem documentado o que ficou para trás. Né? Então, você sabe o que a gente fez lá na 4C? Eu amo o processo, né? Então, a gente nasceu em 2015 fazendo documentação. Então, tudo que a gente fazia, a gente documentava. E aí, existem 3 pilares lá. Checklist, que é diferente de backlog. Com certeza. Porque tem muita gente que coloca checklist como backlog, né? Mas então, é diferente. Muito. E aí, o checklist da galera era desenhado. E aí, eles colocavam lá. E aí, qual é a metodologia que a gente usava? O que, por quê e como. Ah, isso é muito fundamental. Isso a gente viu muito, assim. Por quê? Até por que esse processo existe? Por quê? Ia questionar tudo, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E lá você consegue realmente entender qual que é a necessidade e qual que é a dor e o que você vai utilizar de metodologia para resolver a sua dor. Porque foi muito falado também, né, em gestão de projetos. Porque gestão de projetos é saber ouvir também o outro lado. Quando você vai fazer um projeto, vão ter todos os stakeholders e vai ter o cliente ali que vai receber. Então, você tem que entender de toda essa cadeia, os stakeholders, o porquê que as pessoas querem esse projeto. É isso aí. Porque as pessoas às vezes nem elas sabem responder. E ficou muito claro isso pra gente lá, que a gente fez muitas atividades práticas e a gente evidenciou muito isso, assim, quando a gente... Mas por quê? E porquê do porquê, até chegar na raiz do problema para realmente resolver um problema. Legal. E às vezes as pessoas... Elas têm aquela intuição do que precisa ser feito, mas ninguém vai nesse porquê tão a fundo de entender. Então, os porquês ficam um aprendizado muito grande para mim, que é saber questionar. E a gente teve uma matéria lá do pensamento crítico avançado. E o professor trouxe muito, assim, por quê? E vocês têm que entender e sempre... Vem um porquê, responderam, faça de novo. Muito bom. E de novo, estressem os porquês para vocês terem a certeza que o projeto ele vai seguir naquela necessidade. E principalmente olhando para o Asas. O Asas é uma empresa que tem o cliente no centro. Então, para mim, a gente precisa realmente entender o porquê na raiz para realmente poder entregar para o cliente o que ele precisa. Você vai resolver, o foco vai ser o foco do cliente. Exatamente. No Asas, a gente trabalha muito com teste AB. A gente é muito viciado eu também amo. lá em teste AB. E às vezes a gente fala assim, coloca o teste A e o teste B. Nossa, certeza que o teste A que vai ganhar, que é isso que o cliente quer. E a gente se surpreende, que é o teste B que ganha, que a gente nem esperava que era aquilo que o cliente estava precisando no momento. Cara, falar de Asas é desafiador você lançar para pequenos empreendedores um meio de pagamento onde as pessoas não têm muita veia tecnológica, muitos comércios, muitas empresas que vão vender ali, não conhecem esse processo, falam, não, eu prefiro aqui receber da forma normal, ali só no caderninho, anotando. Ou então entra na conta bancária e vira uma bagunça, porque você não sabe, você não consegue ligar as informações de cliente e para você fazer a baixa. Vocês nasceram com um propósito. Você pode contar um pouco mais desse propósito e como ele foi crescendo ao longo desses 10 anos? Claro, a gente nasceu com o propósito de automatizar a vida do empreendedor. Até eu vou contar brevemente a história de como o Asas nasceu, porque os fundadores, o Diego e o Piero, eles tinham uma fábrica de software. Então, ali na fábrica de software, eles tinham que cobrar os clientes. E tinha a secretária que ficava ali administrando na conta bancária, olhando quem pagou, quem não pagou. E muitas vezes os clientes não pagavam.
E ela ligava lá pro cliente e falava, senhor cliente, eu vi que tem um boleto em aberto aqui. Nossa, eu esqueci. Me manda de novo que eu vou pagar. Hoje a tecnologia já está um pouco mais avançada, é um pouco mais fácil no banco tirar uma segunda via. Mas há 15 anos atrás, quando ela nasceu, era muito difícil. Então, ela tinha muito trabalho, aqueles clientes que esqueciam. E um dia ela chegou para o Piero, que é o fundador do Asas, e falou, Piero, você não consegue fazer algo que automatize um lembrete para enviar para os clientes, para eles lembrarem de pagar o boleto? Ele falou, não, isso aí é fácil. Ele foi lá, criou, né, um robozinho e percebeu que ele tinha uma oportunidade de um negócio que era uma deficiência muito grande do mercado brasileiro. Que muita gente deixava de pagar, não porque não queria pagar, mas porque esquecia. Era muito difícil no banco tirar uma segunda via. Não, era horrível. Boleto. Aí você tinha que entrar no site, logar, esquecia a senha também. Exatamente. Aí nasceu o Asas, né? Inicialmente o Asas nasceu para atender empresas de tecnologia. Aí o Piero começou muito, né, a se perguntar, olhar para os porquês, olhar o mercado e viu que mais que empresas de tecnologia, tinha uma cadeia muito grande de pequenos empresários que sofria muito para poder cobrar o seu cliente. Porque o PMI, ele faz tudo, né? Ele é o gestor. Ele é quem faz o negócio acontecer. Ele é o goleiro, ele é o zagueiro, ele é o atacante. E chega na hora de cobrar o cliente, ele vende, ele executa e ele tinha que cobrar. E a gente sabe que no Brasil essa parte de cobrança é muito delicada. Muito. Porque o brasileiro, ele tem um problema muito grande com isso de cobrar. Com a educação financeira também. E é feio cobrar, né? Ele vai lá, eu vou ter que cobrar o meu cliente, sendo que é algo normal. Eu executei o serviço, não pagou, vou ter que cobrar. Mas o brasileiro não consegue fazer, e principalmente o pequeno empresário, né? Não tem essa cultura. Então, o Asas nasceu com o propósito de realmente ajudar esse pequeno empresário a gerir e cobrar os seus clientes. E depois, claro, a gente foi olhando toda a necessidade, a gente entendeu que tinham muito mais coisas que no dia a dia do empresário e do empreendedor são muito difíceis, como, por exemplo, nota fiscal. Hoje, nota fiscal... Nossa, era atrelada, né? Era toda uma forma de... completamente separado, você tem que entrar lá no site, fazer tudo manualmente, então dava muito trabalho. A gente tinha relatos de clientes que ficavam, às vezes, 10 dias só emitindo nota fiscal. Então, a gente veio com esse propósito. Vamos também automatizar essa emissão de nota fiscal para o cliente. Hoje é o nosso produto que tem o maior NPS. É a nossa maior emissão de nota fiscal. E é onde a gente realmente consegue fidelizar o cliente. Que ele enxerga assim, aqui tem valor. Tem muito valor. Ele já começa a perceber valor quando ele entra nessa jornada de cobrança, dessa régua de automação, né? Mas a gente sabe que hoje no mercado já tem muita gente que já faz. Sim. Mas nota fiscal, acho que o Asas fez com muita maestria. A gente entrega muito valor para o cliente. Então, a gente começou a olhar todo esse ecossistema e entender o que mais a gente pode automatizar na vida do nosso cliente para realmente facilitar o dia a dia dele e deixar ele fazer o que ele gosta, onde ele é bom, que é realmente executar o serviço. Lugar de potência dele. É o lugar de potência e deixa que essa parte burocrática a gente que faz. E a gente tem como premissa que tudo seja fácil. Então, assim, antes a gente não lança nada, tá complicado, volta para dentro de casa, vamos deixar esse produto fácil e depois a gente vai lançar para o mercado para realmente facilitar a vida do empreendedor brasileiro e não dificultar. Você sabe que a 4C Digital nasceu, né, para resolver também um problema de cobrança. Que é um baita problema do brasileiro, brasileiro. E você sabe que a maior dor que eu senti, eu tenho 21 anos de experiência em crédito e cobrança. E eu vivi o chão de fábrica, eu consegui colocar um headset na cabeça. Eu costumo dizer que meu primeiro idioma de dados foi a escutativa. De eu realmente escutar o cliente, entender a dor dele, sanar. Cada cliente tem um problema diferente. Não adianta eu querer colocar todo mundo num balde único e tratar igual. Não funciona. Não funciona. E aí, quando a gente nasceu com o propósito de promover a saúde financeira de empresas e clientes por meio de tecnologia e inovação. Fantástico. E aí, a gente cria o 4CIA, como cobrança inteligente. Desse 4CIA, o que a gente faz? A gente conecta via API com o banco de dados dos clientes. Por exemplo, a gente conecta via API com a Asas. A gente tem cliente que usa a Asas também. Perfeito. E aí, a gente traz todas essas informações para o nosso Data Lake. E daqui, a gente hiperpersonaliza de acordo com o perfil do cliente, de acordo com como é o pagamento dele, como é a entrada dele. E aí, a gente faz cobrança via multicanais, com fraseologias distintas, e a gente tem projetos que a gente recuperou até 65% de inadimplência. Nossa, sensacional.
por hiperpersonalização. Porque cada negócio é de um jeito, cada público é de um jeito, cada cliente se comunica com os clientes deles de uma forma. E vocês também pensam assim? A gente pensa muito. Hoje a gente tem um desafio muito grande que é realmente entregar essa hiperpersonalização para o cliente. A gente está trabalhando nisso. Muito a gente legal. já está lançando os nossos planos, onde o nosso cliente ele vai conseguir personalizar as mensagens. Muito legal. Mas a gente tem um problema que às vezes o cliente ele acha, eu vou cobrar o meu cliente lá dessa maneira. Mas não funciona, né? A gente tem anos de experiência, então hoje as mensagens que a gente envia para cobrar, todas elas passaram por teste AB. Então foi muita fase de teste. Conhecimento. É muito dado até chegar ali naquela mensagem, né? Muito dado e muita escuta. Muita escuta. Né? Não escutar só o cliente. No início do ASA, a gente escutava muito o pagador também. Muito Hoje legal. A gente, né, já tem uma base de dados muito boa. Você pega essas duas, isso tem uma potência... enorme, né? Porque tem muita gente, eu vou só escutar o meu cliente. Até o mercado a gente vê que negligenciava demais os pagadores. A gente dá atendimento para pagador até hoje, né? Às vezes legal, né? Investidor, mas por que vocês dão? É caro? Não é barato. Não é barato dar esse atendimento. Mas a gente coleta muito dado e a gente consegue realmente entender qual que é a dor. Não só do nosso cliente, mas também de quem está lá na ponta recebendo aquele pagamento e como que recebe aquilo, né? O que ele faz com aquilo quando chega para ele. Então, eu sei que você é movido a pessoas. Total. O cliente no centro, pessoas no centro, foi onde eu coloquei a minha carreira e baseei minha carreira. E aí, falando que vocês hoje têm quantos? 5 mil funcionários? Não, a gente está com 1.000. Eu não sei, eu vou colocar uma média de 1.000. Porque, 1.000. Né, a gente sempre tem gente entrando, gente saindo, então é difícil ter o headcount de cabeça. Sim, 1.000 funcionários. Vamos botar a média. 1.000 funcionários. E aí, como fazer esses funcionários entenderem o propósito da empresa, porque a gente sabe que a gente só consegue chegar e cumprir o nosso planejamento estratégico se todo mundo viver o propósito. Como é que vocês fazem isso hoje? Perfeito. Até isso foi algo que a gente viu muito lá em Portugal. Foi muito falado, né? Das pessoas entenderem. Então, todo mundo entendeu o seu papel dentro da empresa, da companhia. Porque não adianta a gente ter todas as metodologias de projeto, a gente saber aplicar se as pessoas não sabem o seu propósito. Isso no ASA sempre foi algo que a gente se preocupou. Então, hoje a gente tem uma cultura muito consolidada no cliente no centro, né? Até tem uma frase muito legal que a gente fala no Asas, desde que o Asas nasceu, que a gente não constrói nada para nós. Não é nada para o nosso ego, não é nada assim, eu gostaria que o Asas fosse dessa maneira. É para o cliente. Então, também chegou um determinado momento da empresa que a gente deu uma virada de chave que a gente percebeu. Não adianta só colocar o cliente no centro. A gente precisa colocar as pessoas no centro. Aí, quando a gente fala de pessoas, a gente fala dos nossos colaboradores também. Legal. Então, a gente construiu toda essa cultura baseada em colocar pessoas no centro, os colaboradores e o cliente. E a gente é uma empresa 100% voltada a olhar para o cliente. Então, trazendo essa cultura, né? A gente tem um time de voz do cliente que fica embaixo da minha operação, que traduz tudo que o cliente precisa para a empresa como um todo. E você vai aprendendo também ali? Aprendendo muito. Eu acho que ali é a área onde a gente mais tira aprendizados é ali. Sempre tem algo novo, sempre tem algo diferente. Porque o perfil do cliente, ele vai mudando, né? A gente está numa era de A, onde está tudo muito acelerado. As necessidades, o que era ontem, hoje já pode não ser mais. Então, é uma área que traz muito aprendizado para a empresa inteira. Então, como é que a gente faz? Através de rituais e processos. A gente tem tudo muito estruturado. Eu não lembro de quem foi que falou, mas eu aprendi com o Sérgio Zirmiman, em que ele fala: o que eu sei, eu estou na minha zona de conforto. Exato. O que eu sei que eu não sei, que eu preciso buscar. Por exemplo, você sabia que precisava buscar um conhecimento em projetos porque tinha essa necessidade, então você foi buscar. E agora, o que eu não sei, que eu não sei. Exatamente. Que é realmente essa área de sustentação, de fazer com que todos os clientes do Asas... Quantos clientes vocês têm hoje? A gente está com 250 mil clientes, Olha em média. Ativos, né? A gente tem uma base. E como ouvir esses 250 mil? Então, é muito o que eu sei que eu não sei, né? É muito o que eu não sei que eu não sei, que na verdade... Exatamente, que daí é a incompetência inconsciente. Isso foi visto também lá em Portugal, no curso que eu fiz agora,
né? Olhar Tô para bem aquilo. então, hein? Nossa, você tá muito bem, você tá super atualizada nas metodologias acadêmicas. Mas a gente olhou muito para isso, né? E quando a gente fala de uma empresa voltada para o cliente, aquela inconsciência, a incompetência inconsciente é isso. Qual que é a necessidade do meu cliente que eu não sei? Que eu não sei. Aí eu criei essa área de voz do cliente para realmente a gente consolidar tudo. Que hoje vem NPS, a gente tem CSAT, a gente tem as redes sociais, tem muito lugar onde a gente está recebendo feedback. E até mesmo dos pagadores, quando a gente recebe, né? Seja, às vezes não reclame aqui, que tem reclamação também. A gente se esforça muito para não ter, mas é impossível a gente acertar sempre. Eu sempre falo, quando um cliente... E por isso que tem a melhoria, a inovação. Exato. Quando um cliente vem e reclama, isso é ouro. Ótimo. A gente tem que agradecer, porque é alguém que está apontando para a gente o que não está funcionando. E é ali que a gente deve focar, né? E não, às vezes, tem gente que se estressa. O cliente reclamou. A gente trabalha muito para fazer esse processo. Trabalhamos, mas sempre vai ter melhorias. A gente tem que ficar muito grato quando alguém vem e aponta essa melhoria para a gente fazer. Perfeito. Então, a gente hoje consolida todas essas informações do cliente ali na área de voz do cliente. A gente também liga para alguns clientes. Então, a gente tem esse costume, vem um NPS muito baixo, onde a gente vai tirar muito Acende a luz, né? A gente vê que aqui vai ter aprendizado, aqui realmente a gente está gerando algum problema, tem algum problema em algum processo. Vamos ligar para esse cliente, vamos entender um pouco mais o que está acontecendo e como que a gente pode melhorar. Então, a gente reporta tudo para todas as áreas envolvidas, todas as áreas de negócios. Elas têm reunião para olhar o relatório que a gente envia. E elas também recebem um relatório ali com todos os apontamentos do que o cliente falou naquele mês, olhando para todos os nossos dados, né? Que a gente imputa muitas pesquisas. Então, os clientes estão sempre ali apontando e a gente consolida esses dados e manda para as áreas de negócio. Você traz a gente tem um ritual lá na 4C, que é a sala de guerra. Isso é fantástico. E aí, ali, a gente tem um valor nosso que é somos imunes às limitações do ego. Exato. E aí, se a gente é imune à limitação do ego, quando você vai para uma sala de guerra, gente, esquece, é porrada. É porrada. Não tem, ali, a gente está em prol de resolver o problema para o cliente. E sabe que uma coisa que eu gosto de falar para o meu time? Falar assim, gente, a gente não vai criticar as pessoas. A gente vai criticar os processos. Se uma pessoa errou, é porque o processo ele não foi bem construído. É isso. Então, vamos evitar criticar pessoas e vamos criticar processos, que daí vira uma sala de guerra produtiva. Produtiva. É isso. E aí a gente vai em busca da solução. Exato. Em busca da causa raiz, porque não adianta a gente apagar incêndio, e em busca da solução. Exatamente. E aí errar, o processo foi desenhado por alguém. Exato. Né? E é claro que essa pessoa pode não ter olhado todos os pontos de interseção daquele processo. E aí muita por coisa, isso, né? É muita coisa. Até teve algo que me marcou muito lá em Portugal. Teve o professor de pensamento crítico. Ele falou pra gente sempre pensar, né, quando a gente vai construir um processo, alguma coisa, é colocar as pessoas no centro e a gente não entender que a gente sabe tudo sozinho. E ele deu o exemplo, quando você pega uma pedra, você olha ela, você nunca consegue olhar para todos os ângulos daquela pedra. Você tem que ficar mudando. É. E a mesma coisa dentro de uma empresa. Às vezes a gente tem uma visão sistêmica muito boa, mas sempre pode ser que a gente está esquecendo alguma coisa. Sempre. Então, colocar as pessoas Contribuir. no centro. Exato. Eu vou lançar um processo. Chama todos os stakeholders. Gente, o processo vai ser construído assim. Será que tem algo que a gente não está olhando? Pensou. A gente não pensou? A gente constrói processo assim lá também. A gente também gosta muito de construir processo dessa maneira. Eu vi no Instagram hoje, vindo para cá de manhã, um professor americano coloca uma bola e parte da bola, na sua visão, tá preta e na minha tá branca. E aí ele pergunta, meio que ele é o juiz, e ele pergunta, Marcela, qual é a cor da bola? E aí eu falo, branca. Quando ele pergunta, Manu, qual é a cor da bola? Preta. E aí eles começam a entrar num fight. Não é possível que você não tá vendo que essa bola é branca. E aí, depois, o professor volta. Agora, vamos trocar. Aí ele troca a galera de ângulo. Nossa, aí já. Aí você começa tudo. A ver branca e eu começo a ver preta. E aí, no final, o que fica é que a sua visão pode não estar certa. Ela pode estar meio certa. Meio certa, exatamente. Que a verdade, ela não tem só um lado. Né? Você tem que olhar a cadeia inteira para entender o que está acontecendo. E nós, a gente construiu muito a empresa desde o início, olhando para isso, né? Então, quando eu vou lançar qualquer coisa, mapeia com quem que eu tenho que falar, quais são as áreas que vão se envolver nisso aqui. E, às vezes, nem tem áreas que vão estar ali tão ativas naquele processo,
Mas a gente sempre manda, ó, se quiser dar uma lida, se quiser entender um pouco mais, contribuir antes da gente colocar no ar, tá aqui todo o material. Então, né, a gente não gosta de segurar a informação. A informação é bem descentralizada. Já passamos alguns perrengues, às vezes assim, gente, vocês cuidam que isso aqui é informação confidencial, acabar vazando, mas a gente acha que vale correr o risco pelo benefício que a empresa recebe de estar todo mundo olhando para aquele processo, para aquela cadeia e garantir que realmente a gente vai entregar que é o repositório, né? O melhor resultado possível naquele processo ou procedimento. Eu vou até dar um alô aqui, que é o seguinte: se você não tem um repositório onde você coloca as suas documentações, onde todos os stakeholders têm acesso a essas documentações para entender o processo, e você não tem a cultura das pessoas leiam o processo para depois colocar em produção, muito provavelmente seus processos são falhos. Exatamente. Porque se todo mundo não tem acesso ao todo, não vai conseguir construir. Quando a gente fala de treinamento de pessoas, né? Para as pessoas também se autodesenvolverem. Então, hoje eu sou um assistente aqui júnior, eu quero ser um assistente sênior. Vai ser fundamental que ela entenda todos os processos da empresa para poder crescer e se aprimorar. E aí, se ela for lendo lá, se ela tiver muita vontade... Ela pode ir lá explorar, ler tudo. E, às vezes, até uma pessoa ali que está na operação, ter acesso àquilo ali, ela também consegue criticar esse processo. E trazer, olha, gente, eu acho que isso aqui tem uma melhoria que a gente pode desenvolver, implementar... que vai dar mais resultado para o cliente lá no final do dia. Eu costumo dizer, Manu, não sei se você, mas a gente como líder, a gente tem muita gente que está do nosso lado ali e que a gente precisa desenvolver essas pessoas, mas eu costumo dizer assim que o dia que o meu liderado me confronta é o dia que eu sei que ele está indo no caminho certo. Sim, total. E eu gosto muito de receber feedback. Eu sempre falo para minha equipe, me deem feedback, porque eu não sei tudo, né? E eu estou contratando vocês para que vocês possam me ensinar também. É isso. Né? Eu tenho aqui a direção, eu sei onde a empresa quer chegar, mas as habilidades... Você tem acesso às informações que vão levar ao planejamento estratégico que não dá para serem compartilhadas, mas com o hard skills dessas pessoas e os soft skills dela contribuem para que a gente consiga chegar. Exatamente. Quando eu recebo um feedback, quando alguém vem me confrontar e fala, acho que isso aqui não é o caminho certo, é o dia que eu entendo, eu contratei a pessoa certa. Porque é por isso que eu contratei as pessoas. Para que elas possam me ensinar também a gente chegar num resultado que vai ser bom para a empresa. Você sabe que eu estava fazendo um processo ontem, a gente faz análise de perfil comportamental. A gente trabalha também um pouquinho com algumas análises. E aí, toda vez que a gente quer promover algo, para entrar na empresa, a pessoa faz essa análise para a gente identificar se aquela vaga está de acordo com o seu perfil. Mas não é só isso que vai ditar se ela vai entrar ou não. Mas na parte, quando a gente vai promover alguém, essa informação é muito pertinente, porque no perfil comportamental não é você está, mas existe um predominante ali. Com certeza. Existe um padrão, uma tendência. Existe um padrão, exatamente. E a gente, por exemplo, a gente é pau na máquina, né? Então, imagina você de boinha, não tem como. Não tem como. Não, é impossível. Então, a empresa crescer se a gente tá tranquilo. O seu arquétipo é guerreira, né? É igual a minha. De vez em quando a gente tá mago, de vez em quando... Exato, tem um mago também no meu arquétipo. De vez em quando a gente tá mais... Quando você vai olhar o seu predominante, tem um predominante ali. Guerreira. E aí a gente tem essa análise. E aí ontem eu tava fazendo uma melhoria, eu olhei ali e falei, cara, eu quero esse perfil comportamental no meu one-on-one. Porque se eu olhar para Manu, que está exercendo uma função em que ela está muito fora do principal dela, eu provavelmente vou perder a Manu daqui a pouco. Com certeza. Então, eu preciso trabalhar a Manu para a gente chegar no... Se eu quero ela no meu time, para a gente chegar ali numa zona... Não é zona de conforto no sentido pejorativo, mas é uma zona de potência onde você vai conseguir entregar e ser feliz. É a liderança situacional, né? A gente, como líder, tem que se adaptar ao perfil das pessoas. É isso. Hoje eu trabalho muito o DISC no meu time e eu tenho pessoas muito diferentes. Né? O DISC deles é muito diferente um do outro. Tem algumas pessoas que têm um DISC bem parecido com o meu. E para mim sempre é um desafio olhar para aquelas pessoas muito diferentes. Muito diferente. Porque eu sei que eu, como líder deles, eu preciso, às vezes, entender e colocar isso no meu one-on-one. Né? Porque eu sou uma pessoa muito dominante em influência. Nossa, eu também. O meu 80-80. O meu também. Eu acho que é 70 influência e 60 dominância.
E a conformidade é desse tamanho, tipo 15. Então, eu não sou uma pessoa muito de seguir regras. Eu sou a questionadora das regras. Eu também. Gente, mas por que isso aqui? Isso aqui não faz sentido. Vamos mudar, vamos em frente. Eu tenho pessoas no meu time que é 70 seguir regras. Então, Então ela é toda... Saiu dali, ela... Exato. Não. E eu falo assim, ó, esse processo aqui eu acho que a gente tem que mudar, né? Vamos trocar tudo, porque... Aí a pessoa já fica enlouquecida, né? Exato. E aí, como que eu trabalho? Então, eu também tive que estudar todos esses perfis comportamentais, mas é algo que eu particularmente adoro. Eu também. Eu até trabalho muito em terapia. Quem gosta de pessoas, né? Até às vezes na minha terapia eu levo isso, né, pro meu psicólogo, me ajuda a entender o que a psicologia diz sobre isso aqui. Não. Porque eu preciso conhecer para ser uma líder melhor e conseguir desenvolver essas pessoas, né? É isso aí. Ter aquela empatia de se colocar no lugar do outro, entender como que eu vou desenvolver, aí é gerar potência. Como é que eu vou potencializar essa pessoa para ela entregar o resultado que precisa? E principalmente, né, pegar essa característica que ela tem, que eu não tenho, como é que a gente une as nossas forças e gera potência para o resultado. A gente se parece muito, né? Muito. E como a gente gosta de pessoas, nosso propósito é pessoas, evolução de pessoas, eu acredito que quando a gente olha essa pessoa e ajuda ela a se conhecer, porque tem muita gente que não se conhece. Eu vou falar para você que eu acho que 95% das pessoas não se conhecem. Não se conhecem. E aí você fala de terapia, eu faço duas. Eu faço TCC, faço duas. terapia cognitiva comportamental, porque eu gosto de entender na ciência o porquê muito. das coisas. Também O gosto porquê. muito. O porquê das coisas e ajuda a nossa galera. E eu faço a holística. Legal. Porque eu amo cristais, amo energia, universo. Acredito muito nisso também. Eu acho que tudo está conectado. Hoje eu faço uma que é uma tríade, que é corpo, mente e espírito. Né? Que também vem muitos porquês, a gente questiona muito. E olhar muito para propósito de vida, né? Então, será que as ações que eu estou tomando, elas vão me levar para o meu propósito, para o meu caminho? Olhar corpo, mente e espírito. E eu faço uma terapia também com uma neurocientista. Que daí é outra... Até aí a gente se parece, hein? Que loucura é essa? outra virada de chave, assim. Aí é só ciência? É ciência pura, é o negócio... Tem muita gente que não acredita, né? Eu acredito. Eu acredito muito e, principalmente, eu comecei a acreditar demais depois que eu comecei a ver os resultados. Dá uma exponência de resultado. A terapia tradicional eu amo, não deixaria de fazer, mas o resultado é um pouco mais lento. Porque você vai muito... por que investigar as raízes, olhar muito futuro? A neurociência não. É isso. É isso. Rápido. É uma e aí virada a de neurociência chave. eu penso, eu sinto, eu reproduzo, né? Exatamente. É o seu pensamento, ele cria tudo. Ele cria sentimentos que você vai reproduzir. Tudo. Ele cria o seu futuro. Então, é fazer exercícios de visualização. Eu tinha muita dificuldade com isso, eu não acreditava. Então, depois que eu comecei a fazer terapia com uma neurocientista, eu comecei a praticar e olhar. E realmente dá muito resultado. Né? Às vezes demora um pouco, às vezes é mais rápido, dependendo da técnica que você usa. Mas isso realmente dá muito resultado. E é aquele negócio, eu não sei, mas eu vou fingir até ser. Porque daí você chega lá e você consegue ser. Isso. E aí você pode estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com o trabalho, com a gestão de pessoas. Gente, são pessoas no centro. Se essas pessoas não conhecem o seu propósito, se você não conhece essas pessoas, você não vai conseguir atingir o seu planejamento estratégico. Tudo aquilo que você desenhou, os seus orquiais, muito lindo, deu para cada um, e as pessoas não vão fazer. Por quê? Porque elas não sabem o que estão fazendo, elas não estão no estado de presença. E quem traz isso é o líder. É o líder que vai colocar tudo isso, né? Então, é fundamental que a gente conheça a nossa equipe. E por quê? Porque você tem que saber onde que é o lugar de potência daquela pessoa. Porque como a gente estava falando, eu acho que 95% das pessoas não se conhecem. Não se conhecem. Elas não entendem quem são elas, qual que é o propósito, quais são as crenças que limitam, o que está limitando o pensamento, né? As ações também. Às vezes é muito engraçado que eu vou fazer o one-on-one e as pessoas reclamando, não estou feliz com a minha vida. Então, vamos olhar para a tua rotina, né? Vamos olhar o que vamos entender o que não te faz bem. O que não está te fazendo bem e vamos mudar. Às vezes, precisa mudar o horário de trabalho, vamos mudar também. Porque eu quero que você esteja no seu lugar de potência, dando o seu melhor. E para dar o melhor, a gente tem que estar bem, tem que estar feliz. E para isso tem que se conhecer.
É isso. E se a gente, como líder, não se conhece, é impossível Sempre criar os desenvolver outros alguém. e desenvolver alguém. Então, é fundamental. E hoje, até no Asas, a gente dá auxílio-terapia para 100% dos funcionários. É isso. Eles têm acesso a uma plataforma onde eles podem fazer uma consulta por semana. E o Asas paga 100% dessas consultas, porque a gente acredita demais que quando as pessoas se conhecem, elas estão no lugar certo, elas vão dar resultado. Tem 3 hábitos que eu não abro mão. Terapia, exercício físico e alimentação. Exato, é fundamental. E o sono eu colocaria aí também. O sono a gente tem que cuidar Eu durmo super muito. bem. Eu também durmo. Embora as pessoas achem que eu sou uma máquina, Dorme eu não sou uma máquina. Eu costumo dormir de 6 a 7 horas. 7 é o meu melhor time ali. Mas se eu não consigo, tem vezes que não dá para equilibrar tudo, todos os pratinhos, né? Exatamente. Mas eu procuro dormir às 7. Eu também. Eu sempre de 6 a 8, né? Então, uma média ali 7, mas... Até porque a gente vai produzir muito mais. Muito. Quando você está descansado, você consegue produzir. O sono, ele é fundamental para regulação de hormônios, muitas coisas. Aí eu já puxo um gancho também, que foi muito falado sobre isso no curso de gestão de projetos. Olha aí. Até teve um professor que falou, não é cool não dormir. Se vocês querem ser pessoas de alta performance, vocês precisam dormir. E a gente falou muito desses pilares, né? De exercício físico, que é fundamental hoje. Não tem como a gente pensar numa pessoa de alta performance que não se exercita. Somos todos atletas. E o corpo, ele tá conectado com a mente. Então, um corpo saudável tem uma mente saudável, né? E a gente precisa ter até... O exercício não só traz um benefício físico, mas ele traz muita coisa mental. A gente aprende muito sobre resiliência. Na filosofia, né? Corpo são. Mente sã, corpo são. Alimentação foi muito comentado, né? Então, o que você coloca para dentro vai refletir no seu corpo e na sua mente, né? A gente sabe hoje que uma dieta não balanceada também prejudica o cérebro. Rapidinho, só para você terminar, mas só para entrar aí, tem uma brincadeira que até que fala, né? Se você botar gasolina adulterada num carro, ele vai parar. Ele vai parar. Então, é isso. É a mesma coisa com a gente, né? Então, cuidar de tudo isso é fundamental quando a gente fala em entregar resultados no mundo corporativo. A gente precisa ter um CPF forte. Para criar um CNPJ forte. É isso não aí. Não adianta nada a gente estar lá trabalhando 12 horas por dia e não ser uma pessoa saudável, que uma hora a máquina ela vai parar. Vai parar. A gente precisa ter equilíbrio. Eu falo sempre, eu ouvi uma palestra da Aline Silva. Ela é lutadora de luta livre. E isso tem muito tempo atrás, acho que tem uns 10 anos atrás. E foi até no Itaú que teve uma palestra dela junto com um treinamento. E aí, o que ela trouxe? Vocês são atletas. Vocês precisam de disciplina, vocês precisam de treino, vocês precisam de foco, vocês precisam de pausa. E de treino, né? Porque eu acho que dar resultado, principalmente quando a gente fala, eu vou construir um negócio exponencial, um negócio disruptivo. São coisas que ninguém fez. São habilidades que você ainda não aprendeu. Para isso tem que errar, e tem que treinar. E para treinar a gente vai errar. Eu acho que o exercício físico, ele ensina muito. Errar, continuar tentando até conseguir. O crossfit, né? O crossfit, total. Até você ter um bom desempenho no crossfit é só humilhação. Até você fazer um power clean decente. Um snatch, qualquer coisa. Os exercícios de barra, um pull-up, o bar muscle up, que muita gente tem o sonho de fazer. É muito treino e é muito treino mental. Né? Lá no CrossFit que eu faço, eles falam muito os exercícios educativos, que às vezes parece uma coisa muito boba, mas que você vai treinar o seu cérebro a se acostumar com aquele movimento, a aprender uma coisa nova. Isso vai criando caminhos neurais que a gente ganha muito também no trabalho no mundo corporativo. Eu estava lendo meu diário do estoicismo e lá ele fala muito sobre como era a Grécia Antiga, como eram os filósofos, né? Os deuses, que eles davam muito valor ao exercício e à ginástica olímpica. Porque é uma coisa... E aí me remeteu ao cross. Que ele fala muito disso. Sobre como você tem que dominar a sua mente para você continuar e até você conseguir fazer. Exato. E no CrossFit é muito isso. Você vai dominando a sua mente, você vai dando pequenos passos para ela entender aquele movimento, depois juntar tudo aquilo e conseguir fazer. E o mundo corporativo não é diferente. Né? Principalmente quando a gente fala, eu vou entregar inovação, eu vou fazer algo que ninguém fez. É algo que você também não sabe fazer. Né? Então, precisa ter essa resiliência, entender que pequenos passos e pequenas coisas que você faz hoje vão dar grandes resultados amanhã. E aí, a gente está falando de humano aqui, Manu.
E você ouviu muito lá no curso que você fez em Portugal, falando sobre como o humano que se entende vai dominar a IA. Que é o famoso... Gente, IA não é hype, IA é tendência. Já tá. Não tem mais como fugir. Não tem como fugir. Já tá aqui. Acho que o próximo pulo nosso aí vai ser física quântica, mas ainda vai demorar um pouquinho. Conta pra gente, que a gente falou de o líder que não se entende, que não consegue fazer gestão, que não consegue desenvolver pessoas, as pessoas que não se conhecem, não conseguem também dominar os processos para conseguir atingir os resultados. E como que essas pessoas, o que essas pessoas precisam evoluir para que a gente consiga realmente aplicar a AI? Perfeito. Foi falado, né, de não tem mais como fugir. Eu acho que quando você fala de qualquer tema hoje no mundo corporativo, aí ela já veio para ficar. Até o Google Stocco, ele faz uma analogia muito legal com a IA, aos tempos da energia elétrica, quando não tinha energia e veio essa nova tecnologia que as pessoas falavam, vai matar tantas pessoas, vai tirar o emprego de tantas pessoas. E o Google Stocco sempre dá essa provocação. Alguém se imagina hoje sem energia elétrica? É impossível. Impossível. Olha o quanto a gente avançou como humanidade desde a chegada da energia elétrica. E a IA é a mesma coisa, né? Ela vai tirar alguns postos de trabalho? Vai. Aqueles trabalhos muito repetitivos, aquelas coisas que a gente levava muito tempo para fazer. Graças a Deus, né? Aí ela vem consolidar tudo isso e vem para ajudar e potencializar o nosso resultado, assim como a energia elétrica veio. Então, a gente conversou muito sobre isso lá em Portugal, no curso que a gente fez. E ficou muito claro, assim, que a gente, como ser humano, em qualquer posição, qualquer base, desde um assistente até um C-level, a gente vai ter que desenvolver novas habilidades humanas, né? Vem uma nova tecnologia e, com isso, o humano, ele precisa se adaptar. Então, a gente vai precisar ter muita adaptação. Foi falado muito disso, assim, em todas as matérias, que a adaptação vai ser uma habilidade do futuro. Porque a gente já vivia num cenário de muita mudança. Veio a IA, vai acelerar mais ainda. Então, quem não se adapta, quem não consegue ter essa flexibilidade e olhar a mudança como algo positivo, infelizmente, no mercado tecnológico, é um profissional que vai ficar para trás, né? Autodidata, foi falado muito sobre isso, né? Que já era algo que já era falado muito no mercado corporativo, principalmente olhando para a tecnologia. Mas com IA, a gente vai ter que aprender novas tecnologias, novas coisas e colocar em prática muito rápido. Então, as pessoas vão ter que saber ser autodidatas. Comunicação, isso foi muito falado, assim, a comunicação hoje é imprescindível, porque a IA, ela vem acelerando as coisas, e se você não consegue comunicar o que você quer, você vai ter um resultado muito rápido. Mas não é o resultado certo. E nem exponencial, né? E nem exponencial. Daí você vai estar ali com o seu resultado acelerado, exponencial, mas errado. Então, a comunicação assertiva é algo que a gente vai ter que desenvolver. Legal. Então, essas 3 habilidades foram muito comentadas, que a gente, como líder, precisa dominar e, principalmente, capacitar a nossa equipe desde já e ajudar eles para, quando a IA estiver muito consolidada na empresa, as pessoas conseguirem novas posições, encontrarem o seu propósito dentro do trabalho. O que a gente fez lá na 4C? Eu senti essa necessidade de melhorar os processos e eu ficava pensando, como que eu vou mapear isso tudo? É muita gente. É muita gente, é muito difícil. 200 funcionários, vocês estão comigo, a gente tem 200 funcionários. E como que eu entendo aonde cada pessoa está errando para que eu consiga corrigir isso? E aí é uma cadeia, porque quando eu penso em comunicação aqui tem uma comunicação, aqui tem outra. 2 é fácil. Agora, quando você começa a criar essa teia, e aí você tem várias interseções ali de comunicação. Aí que eu pensei, vou trazer uma pessoa de processos. Que daí volta para os processos. Vou mapear. Ela vai mapear todos os processos que acontecem na empresa. E a gente vai atacar as maiores dores com inteligência artificial. Aí a gente criou a Squad Inova aí. Ai, que legal. E aí, essa squad, o que a gente fez? A gente pegou o Sinergia, que é o nosso daily, a gente colocou numa inteligência artificial. Todos os dias, todos os líderes e C-levels da empresa precisam preencher esse Sinergia. E aí, quando não é preenchido, o Gente Gestão atua em quem não preencheu no dia anterior. E a IA, ela categoriza todas essas respostas do que aconteceu de problema ou do dia a dia em 3 fatores. Eu tenho um problema de processos, de gestão ou de cultura. Perfeito.
Que é os 3 pilares de uma empresa para uma empresa realmente dar resultado. E aí teve outros projetos que a gente fez também. Fizemos o Chama Aí, que é um chamado interno. A gente conseguiu colocar, criar SLA, ainda identificar quem estava entregando, quem não estava. Hoje a gente tem mais de 10 projetos nessa squad. Nossa, muito bom. 10 projetos. 10. Está bem avançado já. Criamos o flag board, que é o do atendente, todo mundo da empresa. Eu consigo medir o sinergia. Eu consigo medir monitoria, eu consigo medir assiduidade, pontualidade, o one-on-one, que é feito lá dentro, o PDI, que é feito lá dentro. Então, a gente criou um score do funcionário para identificar se ele precisa de melhoria e se ele precisa de mais acompanhamento, porque no final do dia é desenvolvimento de pessoas. Exatamente, né? Que o líder tem esse papel de olhar para tudo isso e dar o suporte ali onde a pessoa precisa. Mas eu achei sensacional isso vocês criaram com IA. É uma provocação que eu já estou trazendo para dentro do Asas, que hoje a gente tem muita informação, né? Eu tenho o PDI do funcionário, eu tenho o one-on-one, tem as dailies, tem os feedbacks, a gente tem a avaliação 360, isso, que é o nosso plano de voo. Só que na hora de consolidar, hoje eu faço manual. Manual, é. E eu tenho 230... E era minha dor também. Eu tenho 230 pessoas embaixo de mim. Então, eu tenho muita gente, né? Tem 5 que respondem para mim. Só que eu preciso fazer esses 5 olharem para toda essa cadeia para baixo. E eu tô muito provocando o time de people lá do Asa. Gente, tem que ter uma IA consolidando todas essas informações. Até para quando eu for criar o PDI dessas pessoas, né? Logo, eu já vou entrar na fase de criação de PDI para 2026. Eu falo, eu preciso começar a olhar muito antes tudo isso para poder consolidar essas informações e ser muito assertiva, onde que essa pessoa ela vai ter que ter a melhoria e conectando junto com o planejamento estratégico da empresa. Porque não adianta eu olhar... tem gente que não vai te levar. Exato. Tem uma provocação que a gente faz que, infelizmente, quem te trouxe até aqui pode não te levar. Isso a gente aonde tem você quer chegar. Muito claro. E é uma dor muito grande, eu acho que, de um líder, né? Porque eu, pelo menos, eu gosto de ter uma liderança muito próxima. Eu também. E eu gosto muito de criar aquela confiança e vulnerabilidade com os meus líderes. Então, a gente tem ali uma via que a gente fala de tudo. Se eu não tô bem, eu falo pra eles, gente, eu não tô bem, aconteceu isso na minha vida. É isso aí. Então, eu vou precisar de um tempo aqui, vocês vão ter que segurar as pontas aí pra mim, pelo menos por uns dias. E eles trazem pra mim também, Manu, aconteceu tal coisa, eu não vou conseguir dar o meu melhor hoje. Como que a gente pode fazer acontecer? E a gente se ajuda, e a gente consegue. Então, eu tenho a divisão. Eu tenho essa liderança muito próxima, porque para mim é algo que funciona muito e que dá muito certo e eu consigo realmente entender as pessoas e a gente se ajudar como time e juntar as nossas forças. Mas chega um momento que a gente sabe que a pessoa não vai mais conseguir ir para o próximo estágio, né? Porque o game, ele nunca fica mais fácil. Ele sempre fica mais difícil. E vai ter gente que vai chegar no teto e não vai conseguir avançar. E você vai ter que desligar aquela pessoa... Porque você sabe, se eu tenho uma pessoa errada... Ela não quer também, né? É muito sofrimento para a pessoa. Né? A pessoa errada no lugar errado. No lugar errado. A pessoa certa no lugar errado, na verdade. E gera muito sofrimento para a pessoa, para o líder, para a equipe. Então, a gente, como líder, tem que identificar isso o quanto antes e fazer esse desligamento. E é muito difícil. É muito difícil. Né? Porque você é uma vida, é uma pessoa... Família. É uma família que depende daquilo ali. Então, como que fazer isso de uma maneira mais assertiva? Mais assertiva. E eu falei isso até no podcast passado que eu fiz com a Fabi. Eu falei, o que a gente criou? A gente criou uma cadência de análise. E dentro dessa cadência eu tenho os feedbacks, que tem que ser todo dia. Para mim, feedback é o seguinte, aconteceu, falou. Exato, não tem que ter ritual. Tem que guardar. E eu sempre falo, gente, feedback ele vai vir de todos os lados. Ele vai vir pessoalmente, ele vai vir por escrito, ele vai vir no Slack, ele vai vir no WhatsApp. Porque eu não vou deixar passar. Também não deixo, não. E assim, às vezes a gente não vai ter tempo. Eu vou mandar por escrito, podemos conversar depois. É isso aí, mas tá lá. Mas tá lá, tá registrado. E aí a gente tem, olhando para todo esse flag board, que é a cadeia dentro da viagem dele com a gente. E aí a gente faz o PDI com o one-on-one. Então, o nosso one-on-one é junto com o nosso PDI. E aí, quando ele chega no PRI, que é o nosso lev-up. E aí, no lev-up, a conversa é muito séria e fala o seguinte, Manu, aqui agora, ou você melhora, ou infelizmente, daqui a um mês, quando eu te chamar aqui, ou 2 meses, não fique surpresa se eu te desligar. Tem que ser essa conversa clara e transparente. Não pode ser surpresa, né? Não pode ser, porque se um desligamento ele é uma surpresa, foi o líder que errou. O líder errou, exatamente. Eu sempre falo para os meus, às vezes, vai para um desligamento, a pessoa não recebeu bem.
Então, onde é que você, como líder, eu também como Falhou líder... na comunicação. Falei em te ajudar a não levar essa mensagem de uma maneira muito clara. E várias vezes a gente já foi pro feedback. O líder falou, eu não consigo passar mensagem. Então, vamos fazer de novo. Vamos fazer junto. Exato. Às vezes eu entro junto e falo, não consegue? Eu vou lá fazer. Você me observa dando feedback. E o próximo você tenta fazer igual. E esse é o nosso papel. Eu aprendi assim. Pra mim era muito difícil também dar feedback. Quando eu era mais nova. Até hoje é difícil. Dependendo do feedback que você tem que dar, é difícil. Porque é uma pessoa que você se conecta. É isso aí. Mas eu sempre penso, vai ser pelo bem da pessoa, ela vai ter uma oportunidade de desenvolver essa habilidade e continuar aqui na empresa. Eu não acredito em feedback sanduíche. Desculpa quem acredita. Não acredito. Isso não também. existe. Não existe. A nossa cultura, por exemplo, dentro dos nossos valores é trabalhamos com a verdade. Pra que eu vou fazer feedback sanduíche se eu trabalho com a verdade? Exatamente. A regra é clara, transparente, tá? Não tá bom aqui, a gente não vai chegar onde a gente quer. O que a gente pode fazer junto pra melhorar? Exato. A gente até no Asas é evitativo o feedback sanduíche. A não ser um líder muito júnior que tá aprendendo, dependendo do que for, até ok, o próximo você não vai fazer sanduíche. Não vai. Mas isso aqui não tá legal, né? E eu sempre gosto de falar, olhando para o crescimento da empresa, esse comportamento, essas habilidades, isso aqui não vai conseguir fazer você acompanhar o ritmo da empresa. E aí você não vai ter constância. Exatamente. Você não consegue ter a constância e sem constância você não entrega resultado. Infelizmente. Então, eu também gosto de ser muito transparente, mas é difícil. É difícil. Eu vou falar assim, eu tenho uns 8 anos de experiência em liderança e mesmo assim ainda, dependendo do tema, é muito delicado e é difícil. Por isso muito que é muito difícil. importante. Acontecer o desafio, eu vou fazer. Por mais difícil, eu peço ajuda, eu chamo o VP, às vezes eu chamo o CEO, eu chamo algum colega que já passou por uma situação. Me ajuda a construir para que fique mais fácil para mim e para a pessoa. É isso. É pedir ajuda, né? Sempre. Tá todo mundo ali para se ajudar e ajudar. levar a empresa para o melhor resultado possível. Manu, você acredita que o nosso tempo tá acabando? Nossa, passou muito rápido. Olha, a gente tá 10 minutos aqui conversando. Que loucura, parece. E a gente nem seguiu o roteiro. Não seguimos, eu acabei de pegar aqui, a gente deixou para lá. Nós falamos aqui sobre inovação, sobre pessoas, sobre cliente, sobre cultura, sobre IA, sobre tecnologia. Acredito que tenha sido muito rico para o nosso ecossistema do varejo, das empresas, dos microempreendedores que precisam ouvir cada vez mais isso para que consiga construir uma cultura firme dentro da sua empresa. E aí, Manu, eu quero que você deixe um recado para que as pessoas conheçam você, deixa seu Instagram. Você é uma maravilhosa. Obrigada, acho que você Marcela. constrói muito conteúdo, você traz muito insight para a gente no dia a dia, porque você consegue traduzir tudo aquilo que você aprende, como você é constante na educação, você consegue traduzir isso de maneira muito leve. Então, deixa o nosso recado final aí, a gente deixa a sua rede social pra gente te seguir, porque não pode deixar de seguir, não. Legal, gente. Eu vou começar pelas redes sociais. É Manu Gisela, ele vai estar aqui, né, na descrição. É um pouquinho difícil, mas sigam lá. Eu sou uma pessoa muito de compartilhar as coisas, né? Então, o recado que eu vou deixar aqui é uma coisa que eu acredito. É quando a gente cresce, a gente aprende alguma coisa, é inútil a gente guardar para nós. Né? Quando a gente divide, a gente aprende mais ainda e faz os outros crescerem. Então, como líderes, é impossível a gente ser um líder de verdade se a gente não compartilha. Então, é sempre compartilhem conhecimento e o que você aprende, que isso faz não só o ecossistema de empreendedorismo, mas o mundo um lugar melhor. Cirúrgica, né? Sempre. Muito obrigada por você ter muito vindo. Obrigada, eu amei o nosso bate-papo, passou muito rápido. Muito. Acho que tinha muito mais coisa aqui pra gente falar. Mas eu quero fazer uma mesa redonda aqui de algumas mulheres e pode ter certeza que você estará aqui nesse episódio, porque a gente precisa, não é falando sobre feminino ou masculino, mas a gente precisa exaltar as mulheres que são C-levels e que precisam equilibrar vários pratinhos todos os dias e passar por algumas situações desconfortáveis com maestria. Exatamente. Isso então, você faz com louvor, né? Conta comigo que estarei aqui com muito prazer. Muito obrigada. Gente, aqui é o Belo Papo, direto do mercado para quem faz o mercado. Ouçam esse podcast. Se você não conseguiu entender alguma coisa, volta nele. Tá uma delícia, tá gostoso de ouvir e, claro, muito aprendizado. Se você não tem cultura, se você não tem uma cultura clara na sua empresa, ouça esse podcast aqui 1000 vezes, porque você vai entender o quanto que a cultura muda a tua empresa. Muito obrigada.